Olá, olá, vamos chegando. Que você faça um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente semana. E se você quiser compartilhar também com algum amigo teu, alguma pessoa que está em busca de desenvolvimento pessoal na prática, a gente está aqui contribuindo. Ontem nós fizemos aqui uma breve abordagem sobre mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância, uma mentalidade saudável, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a meditação. Mas a meditação não no âmbito religioso, místico, nada disso. Por muito tempo, até eu já acreditei assim, por muito tempo as pessoas elas acreditavam que elas eram seres humanos buscando uma experiência espiritual, né? Mas hoje com muito esclarecimento, a gente pode dizer que nós somos verdadeiros seres espirituais buscando experiências humanas, né? E para que isso aconteça, para que haja esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento como ser humano, você precisa acessar algumas ferramentas, né? Ontem nós falamos sobre mentalidade, hoje nós vamos falar sobre a meditação. A meditação, ela é uma ferramenta, né? Se você não entender como é que funciona essa ferramenta, é o mesmo que você olhar para um martelo e não saber a razão do porquê ele existe ali. Para que serve o martelo? Você pode dizer para mim que é para martelar. Mas se você não souber martelar, você concorda comigo que corre o risco de você martelar seu dedo? Se você não dominar a questão do peso do martelo, se você não souber dominar a maneira, a forma como manuseia o martelo, corre o risco de você se ferir e você ferir a outros também. Eu posso dizer que a meditação ela é uma ferramenta assim. E que se você não tiver consciência, percepção de como utilizar essa ferramenta, você, na verdade, você vai achar inútil. E muito se fala sobre a meditação, mas para uma questão prática, muitas vezes encontra-se dificuldade. Algumas pessoas acham que somente os monges é que sabem e dominam a técnica da meditação, ou somente uma pessoa religiosa que domina a técnica da meditação. Mas a verdade é que a técnica da meditação ela consiste justamente em você dominar a arte de pensar. Pensar e ter pensamentos. São duas coisas totalmente distintas, né? Quer ver uma outra palavra que pode ajudar você a definir melhor a meditação? A palavra refletir. Fica mais fácil? Provavelmente sim. Quando você vai para frente do espelho, o que é que você começa a refletir? Fica mais simples de entender, né? Você vai para frente do espelho e você começa a refletir a sua própria imagem. Você começa a ver você próprio. Então, meditar, ela traz justamente essa concepção de você pensar acerca de si mesmo, pensar ou permitir pensamentos acerca de você mesmo. A verdade é que nós não, principalmente os ocidentais,
nós não temos o hábito, nós não temos, nós não damos esse tempo para nós mesmos, né? Porque quando nós começamos a refletir a nosso próprio respeito, quando nós começamos a pensar acerca de quem nós somos, o porquê, né, as nossas razões, os nossos motivos, por que eu me sinto assim, por que eu estou pensando assim, por que a minha vida está assim. Quando eu começo a refletir, quando eu começo a pensar a respeito, muitas vezes nós nos deixamos levar pelos fatores externos, nós deixamos a nossa atenção se dissipar imediatamente, porque nós não paramos à frente desse espelho, que somos nós mesmos. Eu me lembro, contar uma história minha. Eu me lembro quando criança, onde eu morava, eu fui criado em chácara, no interior de São Paulo, e eu me lembro quando criança, nessa chácara havia um descampado, um pasto bem grande. Ali haviam cavalos, haviam vacas, e eu achava curioso uma coisa, principalmente quando eu chegava próximo à cerca, eu ficava olhando a vaca. Eu achava sensacional, eu achava lindo os cavalos, aquela coisa, mas eu achava curioso a vaca. A vaca, você já reparou, ou não sei se você se lembra, ou se você teve esse contato próximo, você já reparou como é que a vaca ela fica por horas mascando aquele capim? Ela pega um capim, ou ela pega aquilo que está lá no coxo, que foi colocado no coxo para ela, e ela fica remoendo aquilo, remoendo. E parece que aquilo leva horas, né? Um tempão. O meditar é muito semelhante ao remoer da vaca. Tem uma outra expressão que é utilizado, que é o regurgitar, né? O regurgitar da vaca, ele é o momento em que a vaca ela pega aquele capim, ela vai ali tentando, né? Ela tem uma certa dificuldade para mascar aquilo, e ela fica mastigando, daqui a pouco ela engole. Olha o que ela faz. Ela engole, passa um período, passa um tempo, esse é o processo digestivo da vaca, é o regurgitar. Aí daqui a pouco ela volta, eu sei que é meio nojento, mas é uma realidade, é como funciona o processo digestivo da vaca. Ela coloca aquele capim de volta na boca dela e ela vai mascando como se fosse um chiclete. E vai mascando, daqui a pouco ela engole novamente e volta, isso é o regurgitar. Isso é meditar, pessoal. É semelhante ao processo de meditar. Quando você começa a pensar e a estudar determinado assunto na sua vida, ou a sua vida propriamente dito, quando você começa a fazer isso, pensar a respeito, analisar, pensar, isso pode ser de olhos fechados, pode ser com os olhos abertos. Tadeu, por que as pessoas fecham os olhos? Muito simples. O campo visual ele está conectado com aspectos exteriores. Então, se você quer de alguma forma desconectar de influências exteriores, você fecha os olhos. E aí você vai ter somente o campo dos seus pensamentos. E vão surgir vários pensamentos. Pensamento é diferente de pensar. Pensamentos vão surgir diversos, pensamentos negativos, críticos, julgamentos. Só que você não deve julgar nenhum deles, deixa eles aparecerem, deixa eles surgirem. É o processo, né? É o processo que a vaca está fazendo. Ela vai, ela mastiga, fica um tempo a respeito daquilo. Isso é reflexão.
Isso é meditação, pessoal. Né? E às vezes você vai ter que se abster de conversas paralelas, você vai ter que se desligar de outras pessoas, de outras comunicações. Você vai ter que se desligar de rede social para você poder fazer a sua meditação. Tudo para quê, Tadeu? Para que você se desenvolva. Para que você se desenvolva como ser humano. Para que você desenvolva a sua mentalidade. Para que você amadureça as suas emoções. As pessoas, muitas vezes, elas não leem. E porque não leem, elas não fazem uma leitura, elas ficam desprovidas de pensamento. Elas não estudam determinado assunto, então elas ficam desprovidas da reflexão, da meditação. E aí, o que na maior parte das vezes acontece? Você acaba sendo um reflexo da meditação de alguém. Porque você não está meditando, porque você não está pensando a respeito de um determinado assunto. E quando eu falo pensar em um determinado assunto, sabe uma das coisas que muitas vezes você e eu cometemos como erro? É pensar demais sobre um problema. Cientificamente, há uma base científica que diz que quando você dá atenção, despende atenção, o seu pensamento com relação a um problema ou um desafio, você amplia pelo menos 50 vezes mais aquele problema do tamanho que realmente ele é. Olha só como você acaba refletindo, meditando equivocadamente. Quando você pensa num desafio, você começa a pensar em meios de dissolver aquilo, em resolver, e não o problema estático propriamente dito. Essa muitas vezes é a razão de levar você ao estresse. E aí quando você sabe, quando você começa a se estressar, é porque você está pensando muito sobre um problema, e aí os níveis de cortisol no seu organismo começam a ser liberados. Aí há um processo químico, mas o processo químico, eu não vou entrar na questão, mas o processo químico, ele foi liberado a partir do pensamento, a partir da maneira como a atenção devida que você foi dando ao pensamento. E aí fica aquela questão: como é que se resolve esse problema? Vamos pensar aqui. Como é que você resolve um problema financeiro? Vamos pegar esse exemplo. Um problema financeiro. Como você resolve o problema financeiro? Talvez imediatamente, sem pensar muito, você diga: problema financeiro, imediatamente, sem precisar pensar, eu resolvo com dinheiro. Equivocadamente. Você não resolve com dinheiro. Você resolve com soluções. Você precisa amadurecer, porque se você tiver R$1 milhão agora, você não vai resolver o seu problema financeiro. Pelo contrário, você pode ampliar um problema que você carrega com você. E você não pensou, você não meditou a respeito disso. Se você não administra o pouco que tem, então não vai ser o muito que você vai administrar. Porque você não refletiu, você não pensou, você não meditou. Você não se conhece primeiro. Ontem falávamos sobre a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez. Como é que se chega a esse conceito, a esse conhecimento? Através de meditação, através de pensar a respeito, através de refletir.
se você não reflete a respeito de você, quem você é, você não se prepara. O pessoal fala muito sobre sorte, né? Não existe sorte, pessoal. Existe o preparo. O encontro do preparo com a oportunidade. A oportunidade surge, não estou dizendo que a vida ela é justa ou injusta, longe de mim falar sobre isso. Mas muitas vezes somos nós quem não nos preparamos mentalmente, emocionalmente. Não estamos preparados. Se nesse exato momento vou levar você à reflexão, vou te ajudar na prática sobre meditação. O Jeff Bezos, sabe quem é o Jeff Bezos? Só faz lá uma pesquisa breve, lá no Google. O Jeff Bezos é o proprietário da Amazon, do grupo Amazon. Grupo, não é nenhuma empresa, é um grupo. Se o Jeff Bezos chamasse você hoje, agora, para ser um sócio dele, você estaria preparado para assumir uma das empresas do grupo? Emocionalmente? Percebe? Aí você imediatamente vai falar, não. Por quê? São perguntas que você pode fazer para você mesmo. Por quê? Por que eu não estou preparado? Aí você pode ter várias respostas. Ah, porque eu não tenho uma faculdade de administração? Será que é o suficiente? Será que é isso que habilita e qualifica? Porque eu não me sinto competente. Mas a oportunidade foi dada, e aí? Então, você concorda comigo que de alguma maneira há uma questão de preparo, um preparo emocional, um preparo mental, um preparo de postura, um preparo de postura, um preparo de autoimagem, como você se porta diante das oportunidades que surgem na vida, porque oportunidades surgem diversas, mas de repente você está tão introspecto, mas não no sentido reflexivo, você alimenta uma decepção, você continua pensando e você continua de repente lá no estado hipnótico de uma frustração. Ah, não, porque imagina, eu vou colocar expectativa de novo numa nova oportunidade. Você não está meditando, você está tendo um reflexo apenas daquilo que você um dia pensou como ser verdade. A meditação, ela te dá a oportunidade de você assimilar um determinado fato, um determinado pensamento. Te dá a oportunidade. Por que eu estou me portando assim? Por que eu estou alimentando ainda essa sensação de tristeza? Por que eu estou alimentando ainda essa postura de autoimagem autodepreciativa? Ou seja, eu me deprecio, eu não me valorizo. Sabe por que você não se valoriza de verdade? Porque você não se conhece. E você não se conhece porque você não medita. Você não se conhece porque você não reflete a respeito de você mesmo. Obrigado pela participação de vocês, estão chegando aí. Quando você começa a refletir acerca de você mesmo, você começa a se apreciar. Você quer que todo mundo aprecie você, mas você não se aprecia. E meditar fala sobre isso. A meditação ela fala sobre isso. Ela está falando sobre você passar um tempo com você mesmo. Mas passar esse tempo é buscando em você próprio respostas. Sabe por que de repente você não está conseguindo estabelecer metas?
Amanhã a gente vai falar sobre definição de metas. Amanhã a gente vai falar sobre definição de metas. Porque você sente dificuldade para falar sobre definição de metas, definição de sonhos, de objetivos. Você tem dificuldade para falar sobre sonhos. Sabe por quê? Porque você ainda não descobriu sua finalidade de vida. Quando você descobrir a sua finalidade de vida, o porquê que você está aqui. Quando você descobrir isso, as metas elas se tornarão mais simples de serem estipuladas. Enquanto você não pensar, não utilizar a ferramenta da meditação, da reflexão, o refletir, pensar a respeito de um determinado assunto, pensar a teu próprio respeito, então você vai achar que definir metas é uma coisa absurda, é uma coisa de outro mundo. E você vai arrumar uma série de desculpas sobre o definir metas. Você vai achar extremamente complicado. Extremamente complicado porque você não parou para refletir sobre você mesmo. Se você soubesse o tamanho que você é, como ser humano, como pessoa, a verdade é que se nós soubéssemos sobre o tamanho que nós somos, o quão grande nós somos, quão gigantesco nós somos, de verdade, e não estou falando aqui um efeito motivacional, aquela coisa de gatilho motivacional, não, estou falando em essência, de verdade, fato. Se nós refletíssemos a respeito da nossa grandiosidade, nós entenderíamos mais a respeito da nossa finalidade de vida. De repente, a sua finalidade de vida está justamente em ajudar pessoas. A sua finalidade de vida normalmente está geralmente ligado àquilo que mais te incomoda. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você não pensou sobre isso, você não meditou. E por isso você não se desenvolveu na prática. Aí você já cursou 1, 2, 3 faculdades. E você viu que, puxa, mas não é isso que eu quero. É porque você ainda não parou, não tirou esse tempo para você. Porque meditar dá trabalho, tá? Dá trabalho. Refletir sobre você mesmo, sobre quem você é, dá trabalho. E eu posso dizer que é o trabalho mais árduo que alguém poderia ter. Pensar acerca de si mesmo. Pensar acerca de seus propósitos. Pensar acerca da sua finalidade de vida. E aí volto àquele assunto lá da vaca, né? A vaca passa horas regurgitando. Você muitas vezes vai passar horas pensando a respeito de um determinado assunto. Só que isso é bom para que você amadureça. Quando você... Vamos colocar assim. Quando você se classifica, vamos dizer que o ser humano ele seja classificado entre número 1 e número 10. De 1 a 10. Se você se vê e você chega à conclusão que você é número 1, você vai precisar meditar e você vai precisar refletir para você chegar a superar desafios de classificação 2, de número 2. Se você, estando na condição de número 1, eu colocar você num estágio de número 10, de alguma maneira na vida, se você não amadureceu, não meditou, não pensou a respeito, não trabalhou isso em você, de alguma maneira você vai dar um jeito, seu cérebro vai dar um jeito de fazer com que você saia
do número 10 e volte para número 1. Ou, de repente, número 2. É aquela história da pessoa que ela pensa, né? Ela acha que o problema financeiro dela, ela vai resolver com dinheiro. Aí ela jogou lá na Mega Sena e aí ela ganhou uma fortuna. Ela ganhou uma fortuna. Uau! Aí ela acha que, bom, eu já até sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir alguns negócios, empregar o dinheiro em alguns bens, ajudar a família e tal. Só que algum tempo depois, as pessoas chamam de destino, né? Algum tempo depois, aquela pessoa que estava toda condicionada financeiramente, ela volta à estaca anterior, quando não numa situação pior, porque agora ela se endividou de repente com um banco. E aí, Tadeu? Mas ela foi lá e abriu um negócio. Olha, a mentalidade dela mudou. Não, ela não tinha experiência com aquilo. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer é quando ela investe nela própria. O investimento não é necessariamente em bens. Isso aqui é importante. Mas quando você investe em você, quando você investe no seu autoconhecimento, quando você investe no seu desenvolvimento, você está se preparando. Você está trabalhando um reflexo dentro de você. Você começa a refletir o que você conhece. Você começa a trabalhar a meditação. Você começa a refletir o que está dentro. O que está dentro de você? Se você tem uma autoimagem altamente destrutiva a respeito de si mesmo, autodepreciativa, então, em algum momento na vida, você pode ter ganho muito dinheiro, mas você vai voltar àquela estaca, porque você está condicionado àquilo, você está com aquele formato e você não utilizou da meditação, da reflexão, para poder mudar imediatamente isso. Façamos uma boa tarde, Natália. Seja bem-vinda aí. Então, não vou me alongar muito, mas o que eu quero que você... Claro que isso aqui é um assunto muito extenso, não dá para falar em alguns minutos a respeito simplesmente disso, mas dá para a gente pelo menos sintetizar, trazer um breve apanhado sobre esse conhecimento para que você coloque em prática, para que você coloque em aplicação na sua vida. Mas observe a palavra informação. A informação, ela está informe, ela vem para você, ela chega até você para te dar um formato. Isso que nós estamos fazendo é uma reflexão, é uma meditação também. Quando você se conecta a uma nova informação, você passa a ter uma nova referência, um novo pensamento. E quando você começa a pensar a respeito desse pensamento, é o que começa a trazer as suas conclusões. Você começa a estruturar a sua memória, você começa a estruturar a sua emoção, você começa a estruturar um comportamento. Logo, você começa a ter determinadas ações a partir daquele formato de pensamento que você adquiriu através de uma informação. Já há algum tempo eu carrego comigo uma frase que eu acabei desenvolvendo, que é a distância entre você e o futuro é a distância de uma informação. O seu futuro pode estar atrelado a uma única informação e você começou a pensar a respeito daquela informação e desenvolveu um pensamento, desenvolveu um novo hábito, um comportamento e uma atitude em cima daquele pensamento.
Puxa, e tudo foi através de uma meditação, através de uma reflexão. É um assunto muito amplo, pessoal. É um assunto muito amplo, mas que pode curar vidas, restaurar a maneira de pensar, a maneira de agir a seu próprio respeito. E quando você parte para esse desenvolvimento, você pode mudar a sua história, de vida. A gente conecta muito a essa questão da sua história de vida. Oi, Ivone! Ivone de Dubai! Uau! Obrigado, Ivone, pela participação. Hi, Ivone! Bem-vinda! Estamos chegando em Dubai agora, hein, pessoal? Que legal! Então, comece a fazer uso da meditação, da reflexão. Como é que, de maneira prática, Tadeu, como é que a gente pode meditar? Você pode. A gente sabe que os orientais, por exemplo, eles se colocam naquela posição de cruzar as pernas, né, no formato, cada qual tem a sua maneira. Eu vou falar para você como é que eu faço, a minha meditação, tá? Eu procuro fechar os meus olhos, já por uma questão de hábito. É uma forma de me desconectar de informações que possam vir visualmente, né? E às vezes eu coloco uma música que eu goste, um instrumental. Isso é opcional. Quanto menos fatores externos, melhor, tá? Eu fecho os meus olhos e aí eu começo a prestar atenção na minha respiração. Eu inspiro, eu expiro. Isso ajuda muito. Por que isso? É algo místico? Não. Vai ajudar você a oxigenar o seu cérebro e vai ajudar você a trazer novos influxos de pensamentos, tá? E aí, deixa os pensamentos virem. Não julgue qualquer pensamento, deixa vir. Faça isso. Sabe onde você pode fazer isso? Você pode fazer isso sentado. Sabe um lugar muito legal de fazer isso? No seu banho. Talvez você nunca fez isso. Experimente hoje no seu banho. Se você está desconectado de todo mundo, está lá no seu banho, com seus olhos fechados, vendo a água cair. Pensa a respeito. Deixa os pensamentos virem e depois pensa a seu próprio respeito. Perceba a sua respiração, a saída e deixa vir. Daqui a pouco você vai começar a perceber e começa a perceber os seus pés, suas pernas, começa a perceber o seu tronco, o seu abdômen, os seus braços, os membros. Começa a perceber o seu rosto. Isso é reflexão. Você está refletindo acerca de você mesmo. Você está apreciando você próprio. Você está passando um tempo com você. Sabe por que nos dias atuais as pessoas elas perderam a sua autoestima? A palavra auto é de si próprio, estima de valor. Ou seja, sabe por que as pessoas perderam o seu valor próprio? Sabe por que elas pararam de se apreciar? Porque elas não passam mais tempo com elas próprias. Se você não está passando um tempo com você, começa a fazer uso dessa ferramenta. Começa por uma respiração. Quanto tempo, Tadeu? Não sei. Não defina tempo. Faça isso com você não. Não crie fatores externos para limitar você. Você já faz isso o tempo todo, se limitar o tempo todo, né? Dê um tempo para você. Vai lá. Observe você, observe sua respiração. Deixa vir os pensamentos. Quais são os pensamentos que estão vindo acerca de você próprio?
acerca de si mesmo. Quando você começar a fazer isso, você vai potencializar o seu valor, o seu apreço, o amor por si próprio, o cuidado por você. Quando você começar a fazer isso, você vai permitir que as pessoas elas se comuniquem com você de uma forma diferente, porque você vai passar a se respeitar. Medite. Vale a pena fazer isso. Eu vou encerrar essa parte aqui, pessoal. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma com você, que tenha contribuído com essas informações. Se você ficou em dúvida, assista de novo, deixa algum comentário aí. Se quiser deixar algum comentário lá no privado, também faça isso, tá bom? Eu tenho enorme satisfação em ouvir, ler você, responder também. E nós temos um grupo, coloquei esse grupo para que pessoas que queiram se desenvolver, queiram desenvolver o seu lado pessoal, até o seu lado profissional. Então, eu tenho um grupo no WhatsApp, o link está aí na bio, tá bom? Basta você clicar, acessar. Se quiser se integrar a esse grupo de desenvolvimento, breve a gente vai ter algumas aulas, alguns trabalhos terapêuticos aí também, para ajudar no seu desenvolvimento, no seu progresso profissional também. E amanhã eu volto aqui, meio-dia, e a gente vai falar sobre definição de metas, tá bom? Então, se você conhece alguém que precisa definir metas, que precisa aprender sobre definição de metas, então é uma grande oportunidade amanhã também, tá bom? Forte abraço, muito obrigado por estar aí com a gente e compartilhando tudo, tá bom? Deixa eu só ver aqui, prometo para você que eu vou responder. Respondo ali nos stories para você, tá bom? Não respondi aqui porque eu fiquei mega concentrado e isso faz parte desse jogo, faz parte desse momento de reflexão. Forte abraço,